Bom, gente, bom dia a todos. Bom dia. Vamos estar iniciando aqui a nossa palestra sobre a prática do autocuidado em busca de uma vida equilibrada. Eu me chamo Luísa Lemos, apesar do meu nome aqui estar como Giovana, meu nome é Luísa, eu sou estudante de psicologia do 10º período. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar aqui com a Débora. Eu estudei com a Débora há um tempo atrás. Hoje ela é uma profissional formada e que trabalha aí com a Gestalt terapia. E hoje ela vai estar falando para a gente um pouco sobre a prática do autocuidado. Antes da gente começar, de eu passar aqui a palavra para a Débora, eu queria apresentar para vocês o nosso projeto, o Startup PC, que está mediando aí essa palestra. E o nosso projeto ele visa, né, expandir esse conhecimento a todos os estudantes, tanto mais foco no público universitário, mas a todos que querem aí buscar mais conhecimentos, principalmente na área da psicologia, mas também fazemos palestras em outras áreas, né? E é muito bom participar, né, de um movimento assim, é muito bom a gente estar sempre agregando mais coisas, né, ao nosso currículo, à nossa bagagem aí profissional. E é um prazer estar aqui com vocês. Eu geralmente costumo fazer essa comparação, né, que eu vejo o projeto como uma ponte que liga as pessoas a conhecimento, né? E é muito bom estar aqui. A gente geralmente trabalha com palestras, grupos de estudos, temos aí feito congressos, né? Estamos aí expandindo, né, o projeto, tem entrado muitas pessoas novas, profissionais, e a gente tá aí com o projeto que foi anunciado há pouco tempo, de supervisão, né, estágio, e estou muito feliz com isso. É um prazer fazer parte desse projeto, e se você tem interesse, né, se inscreva lá no nosso canal do YouTube, onde vai estar disponibilizado. Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, se inscreve no nosso canal, não esquece de deixar um like. É, Vou deixar depois as nossas redes sociais aqui, a rede social da Débora, que é a nossa palestrante, para vocês estarem seguindo e acompanhando mais sobre o nosso trabalho e sobre o trabalho dela, tá bom? Eu vou deixar agora a palavra com a Débora. Estou muito animada para essa palestra. Obrigada, Luísa. Bom dia, pessoal. Antes da gente começar, eu comentei até com a Luísa e com a Ana Paula antes que eu vou fazer só uma correçãozinha com relação ao que foi divulgado, né, na divulgação que vocês receberam, né, que veio falando sobre a questão do autocuidado a partir do olhar da Gestalt terapia, né? Eu estou em formação como Gestalt terapeuta, mas eu não peguei só a base da Gestalt terapia para fazer essa palestra, então eu achei injusto a gente não citar as outras, né? Então eu peguei textos de outros autores também que não são Gestalt terapeutas e eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Mas hoje a gente está aqui para falar sobre a prática do autocuidado, né? E a busca por uma vida equilibrada, né? Então vamos ver mais ou menos o que é isso. É, Como a Luísa falou, né, eu sou Débora, eu já sou formada, eu sou psicóloga, eu atuo na clínica e atuo numa escola com educação especial. Eu tenho um consultório em São Pedro da Aldeia, então não sei de onde vocês estão aí, São Pedro da Aldeia fica no Rio de Janeiro, tá bom? Aí, enfim, esse foi um pouquinho de mim, mas passa, por favor, Luísa, o slide, que eu vou falar um pouquinho quem sou eu no próximo slide, né? Então, né? Quem sou eu? Eu sou mãe de 2 meninos, eu sou esposa, eu sou filha, eu sou irmã, eu sou tia, eu sou madrinha, eu sou amiga, eu sou professora, eu sou psicóloga, sou uma futura gestalt terapeuta, né? Eu sou idealizadora da Salu Psicologia, né? Do Instituto Salu também. Enfim, nós somos muitas coisas, né? Eu sou muitas coisas. E vocês também são muitas coisas. Vocês já pararam para pensar sobre isso, né? Quantas coisas vocês são
e como cada vez mais nós somos mais coisas. Vocês já pararam para pensar um pouquinho sobre isso? Eu não sei como é que é a dinâmica da palestra de vocês, mas eu gosto muito, né? Eu sou professora, né? Então, assim, eu gosto muito do contato. Então, se o pessoal, e como gestalt terapeuta também, então, se o pessoal puder abrir a câmera, abrir o microfone para falar, fica à vontade, tá, gente? Então, eu estou perguntando para vocês já pensaram um pouquinho sobre isso, né? Quantas coisas nós somos? Alguém quer falar um pouquinho? Pode falar. Quero ver as carinhas de vocês. Só estou vendo a Ana Paula e a Luísa. Não, realmente, né? Às vezes, quando as pessoas perguntam quem nós somos, a gente está se apresentando, tem muito. É muito comum a pessoa ela se reduzir a uma coisa só, ou a profissão que ela exerce, ou até na nossa área, né? A pessoa se apresentar com um transtorno, com um sintoma que ela sofre, e não, a pessoa não consegue enxergar as outras faces dela, né? Que a gente tem várias. A gente não ser resumido a uma coisa só, né? A gente tem várias faces, né? Isso é muito legal. Com certeza. Me desculpa, gente, eu espirrei aqui. Saúde. Mas acho muito legal trazer essa reflexão, né? Isso é importante, porque assim, isso fala muito sobre a gente. E o autocuidado também fala sobre a gente, né? Alguém quer falar? Estão tímidos, dormindo, ou só estão aqui inscritos para o certificado? Tranquilo também, tudo bem. Pode passar, passa para mim, por favor. Mas eu quero a participação de todo mundo, gente. Hoje eu vou pegar no pé de vocês. Então, vamos lá. O que vocês acham que é autocuidado? O que vocês sabem sobre autocuidado? O que vocês pensam? Como é que a gente pode definir autocuidado? O que vocês acham aí? Eu falei que eu ia pegar no pé de vocês. Esse certificado vai ser suado. Eliane, cadê você, Eliane? Maria José. Estou vendo os nomezinhos aqui. Deixa eu ver mais. Andréia. Oi. Fala aí, Eu André. entendo, eu entendo que autocuidado é você tirar um tempo para você cuidar de si, né? De ter um tempo de qualidade para você cuidar da mente, do corpo, do espírito. Eu acho que é isso, entendeu? Porque também se a gente não estiver bem, assim, no caso né, você perguntou o que que nós somos. Somos tantas coisas, né? Profissional, mãe, filha, esposa, são tantas atribuições que a gente tem que se a gente não estiver bem, a gente não consegue fazer as outras coisas bem também. Então, é tirar um tempo mesmo para você fazer algo que você gosta, de cuidar, de fazer uma atividade física, ou fazer um esporte que gosta, ou fazer uma terapia, algo, né, nesse sentido, assim, que eu Muito, entendo. muito bem. Obrigada pela contribuição, André. Vitória também acabou de entrar. Vitória, deixa eu te atualizar. Meu nome é Débora, eu estou falando sobre autocuidado e eu estou pedindo a participação de todo mundo. Então, assim, se você quiser entrar já falando o que você acha que é autocuidado, o que você pensa sobre autocuidado, você pode ficar à vontade, viu? Agora, se tiver entrado tímida também, a gente fica de boa também. A Yaya também participando. Legal, o pessoal está chegando. Então, gente, assim, a verdade é que o autocuidado ele tem ganhado cada vez mais relevância, né, no mundo na rotina acelerada que a gente vive, né, como a Andrea estava falando, em tudo que a gente em tudo que a gente faz. Então, é necessário a gente ter um olhar diferenciado agora para essa questão do autocuidado, né, porque as cobranças diárias, elas impactam muito na nossa saúde, no nosso bem-estar. Então, assim, é importante que a gente tenha esse olho mais focado na gente, né? No que é importante para a gente também. E isso envolve um pouco a questão do autocuidado. São as nossas necessidades físicas, emocionais, mentais, enfim, né? A busca pelo equilíbrio, né, na vida. É mais ou menos sobre isso.
Então, pode passar, por favor, Luísa, que a gente vai definir o autocuidado, né? A gente pode definir o autocuidado, opa, volta, como o conjunto de atitudes que cada indivíduo adota para preservar sua saúde. Não, você passou, é porque tem um que tem a definição, Luísa. Esse. Não sei para vocês, mas não está aparecendo para mim tudo na tela. Está cortado. Não sei, acho que de repente você, na hora de expandir aí, cortou, não expandiu na janela certinha, porque eu estou até vendo o slide embaixo, então ele está cortando o slide. Se você conseguir ajustar, tá, Luísa? Agradeço. Mas eu vou ler daqui que eu tenho aqui também. Então, podemos definir o autocuidado como um conjunto de atitudes que cada indivíduo adota para preservar sua saúde de forma integral, abrangendo aspectos físicos, emocionais, mentais e espirituais. Aí a gente fala até um pouco da questão da Gestalt, né? Que a Gestalt, ela fala muito dessa integralidade, né? Dessa totalidade do sujeito. Então, é importante que a gente tenha uma visão da importância. Cortou de novo. Eu acho que é na hora de você expandir. Da visão do sujeito como um todo e da importância da gente ter um autocuidado em todas as áreas importantes para o nosso equilíbrio, né? Então, assim, não é um ato de egoísmo, isso é importante a gente falar também, é uma necessidade mesmo, essencial, para manter o equilíbrio e o bem-estar. Aí a Andrea falou, né, da questão das práticas físicas, dos exercícios, a alimentação saudável. É muito importante isso tudo, mas ela vai um pouco além. A gente tem também algumas questões que fortalecem, né, a autoestima, que promovem o bem-estar, e a gente vai ver um pouquinho sobre isso hoje. Pode passar, por favor? A gente vai falar um pouquinho sobre a importância, né, do autocuidado, né? Adotar práticas de autocuidado não só melhora a autoestima, como também previne problemas como estresse, depressão, ansiedade, doenças físicas como diabetes, hipertensão, entre outras. Quando você está bem consigo mesmo, você torna-se mais produtivo, toma decisões melhores, constrói relações mais saudáveis. Isso é muito importante, porque assim, a gente vive em relação, né? Em relação com o mundo, com o meio. Então, a partir do momento que a gente tem relações mais saudáveis, a gente vive melhor. A gente o nosso equilíbrio, né? A nossa vida flui melhor. Eu acho que todo mundo aqui já pensou, né? Ai, tem que ir para aquele lugar, aquele ambiente pesado, aquelas pessoas. Então, assim, é muito ruim. Isso faz muito mal para a nossa saúde quando a gente é obrigado a ir para um lugar que a gente não se sente bem, né? Quem é que já passou por isso? Quem é que passa por isso, né? Ou quem nunca passou por isso, né? Eu tenho até um depoimento para falar com relação à minha vida. Eu trabalhei num lugar há mais de 20 anos atrás, eu trabalhei num lugar que teve um problema político lá, muito forte, e afetou muito diretamente eu e mais algumas pessoas, né, do mesmo cargo que eu. E isso começou a me fazer muito mal. E eu comecei a desenvolver fibromialgia, não sei se vocês já ouviram falar dessa doença, né? E era uma coisa, assim, tão curiosa que quando dava, assim, mais ou menos domingo à tarde, domingo à noite, eu começava a doer. Gente, vocês não têm ideia do que é a fibromialgia. Era como se alguém estivesse apertando cada pedacinho do meu corpo, minha cabeça, todo mundo, assim, apertando minha cabeça em todos os pontos, sabe? Era uma dor, assim, insustentável. Então, eu passava a semana inteira com dor. Quando dava sexta-feira à tarde, eu estava ótima. Eu não estava sentindo nada, 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 nada. Então, assim, só para vocês terem ideia de como uma coisa, e nesse caso, era o clima do trabalho, né, era o problema que a gente estava passando no trabalho, como isso me afetava fisicamente. E eu fui a médicos, eu tomei remédio, eu fiz vários exames, nada funcionou, nada funcionou. Até o momento que eu pedi para sair, né, de lá, desse lugar, e nunca mais tive uma crise de fibromialgia. Então, assim, é incrível, mas é verdade. Então, assim, alguma coisa ela pode, de fato, afetar a nossa vida como um todo.
Alguém quer falar sobre isso? Alguém tem dúvida? Pode perguntar. Eu gosto que façam pergunta no horário que a gente está falando, que aí, se for alguma coisa que eu ainda vou falar, eu falo. Pode falar, Ana Paula. Eu falo eu acho. no final, Não. mas se for alguma coisa para a gente já responder logo, é melhor. Tá. Não, o que você falou assim, é bem interessante, porque eu também vivi isso, trabalhei num lugar também que a gente já fica com aquela ansiedade, né? Quando está chegando um dia e você é obrigada a ir porque é o seu trabalho e você começa a ter dores físicas mesmo, né? Então, como que a mente, né, impacta todo o nosso físico também, não é só o nosso emocional, né? Mas o físico também sente, né? E é bem interessante isso que você falou. Eu acho que isso também impacta muita gente, né? E às vezes as pessoas também nem sabem, nem percebem, né? Que a mente pode trazer esses problemas físicos e acho que realmente é um problema físico, que tem que ser tratado, uma medicação, essas coisas, quando, né, só pode ser resolvido, tipo assim, né? Como você fez, né? Sair do trabalho, como eu também fiz, e aquilo simplesmente passa, né? Exatamente, Ana. E assim, é importante também a gente se conhecer, porque eu que descobri que foi a minha relação com o trabalho que estava me fazendo mal, né? Não foi um médico. Então, o médico estava vendo lá os meus exames, estava vendo tudo que eu fiz, mas assim, ele não sabia dessa. Eu que comecei a perceber com relação aos horários, eu falei assim, gente, isso está muito relacionado ao meu trabalho. Porque assim, só dói quando eu penso, amanhã eu vou ter que trabalhar. E quando eu já estou quase que no final do expediente, eu não estou sentindo dor. Então, assim, é como se eu sentisse uma liberdade, né, naquele momento que está terminando o expediente, e como eu me sentisse presa, né, quando eu pensava, amanhã eu tenho que ir para o trabalho, né. E aquilo é uma coisa que depende, né, do teu sustento, né, na época eu ainda não tinha meus filhos, então, assim, era um pouco mais tranquilo, mas isso pode acontecer hoje, por exemplo, né, e aí eu tenho pessoas que dependem de mim, eu tenho contas para pagar, e isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Mas a gente precisa, é claro, pensar mais no nosso bem-estar, né? Porque também ficar trabalhando com uma coisa que está te fazendo mal, claro, a gente precisa planejar, a gente precisa pensar. Eu também faço reorientação profissional, né? Eu fiz isso na minha vida, né? Eu mudei completamente a minha carreira. Eu sou professora de matemática de formação, eu fiz tanto bacharelado quanto licenciatura em matemática. Eu dei aula por muito tempo de matemática, e no dia que eu me formei, que eu peguei meu CRP, eu peguei todos os meus livros de matemática e doei lá no colégio, botei na banca de doação lá do colégio. Enfim, porque eu queria virar a página, né? E agora eu estou trabalhando na escola com educação especial, né? E eu estou amando. Então, assim, é isso, é a gente tentar reorganizar a nossa vida de uma forma que aquilo faça bem para a gente, né? Isso é autocuidado também, né? Pode, eu não falei o finalzinho, né? Eu falei com outras palavras, né? Quando você está bem consigo mesmo, você torna-se mais produtivo, toma decisões melhores, constrói relações mais saudáveis, né? O autocuidado também fortalece a resiliência, ajudando a enfrentar desafios diários com mais serenidade e segurança, né? Isso é muito importante. Pode passar, por favor, Luísa? E aí, a gente entra um pouquinho na questão dos tipos de autocuidado, que é até onde eu falei com a Andrea. Isso tudo aí, mais um pouquinho, né? Porque, na verdade, né, o autocuidado, ele se manifesta de diversas formas, né? Então, tem várias áreas que a gente precisa adaptar para a gente cuidar da gente nessas áreas, né? Então, assim, é importante a gente pensar nos tipos para a gente saber como integrar esses tipos, né? Como eu estava falando da questão da Gestalt, né? Como integrar todos esses tipos dentro da gente e cuidar de cada pedacinho da gente, porque cada pedacinho da gente é importante, como aconteceu comigo, né? Era questão do meu trabalho, era um problema só no meu trabalho, mas estava me afetando toda a vida. Beleza, então assim, a gente tem o autocuidado físico,
que envolve a questão da alimentação, manter uma alimentação balanceada, rica em nutrientes, envolve a questão da prática de exercícios regularmente, dormir, né, o sono é muito importante para o autocuidado, então é importante que a gente durma entre 7 e 9 horas por noite, realizar exames periodicamente, né, fazer check-ups periodicamente. Então, isso é a parte física, é a gente cuidar do nosso corpo, né? O autocuidado emocional, que fala um pouco da questão de expressar sensações, emoções, sentimentos, buscar apoio quando necessário, né? Às vezes a gente guarda muita coisa dentro da gente, a gente guarda aquele sentimento, aquela raiva. Raiva é importante, gente. É um sentimento que todo mundo sente. E é um sentimento que precisa ser validado, né? Mas ela precisa sair também. E é claro que ela precisa sair de uma forma que seja socialmente aceita, porque senão a gente não vai conseguir se relacionar com as outras pessoas, né? Se a gente estiver com raiva de alguma coisa e a gente descontar em todo mundo, a gente não vai conseguir se relacionar bem com as pessoas, né? Praticar a gratidão diariamente, ser grato pelas coisas que a gente tem, grato pela vida que a gente tem. Organizar a rotina. A organização, ela faz muito bem para a gente. Por quê? Porque ela reduz o estresse. A partir do momento que a gente tem uma organização, a gente tem um certo controle sobre aquilo, né? É claro que os planejamentos, eles são feitos como uma estrutura, uma espinha dorsal, e a gente pode ir adequando, adaptando, olha, que nem eu fiz aqui um roteirinho do que eu vou falar, né? Eu tenho até um tempo mais livre, né? Fiquei até mais feliz, porque eu falo demais. Mas, assim, é claro que eu preciso estar ali dentro do meu roteirinho. Posso sair, posso falar, aquela coisa da fibromialgia, por exemplo, nem estava no meu roteirinho, mas senti vontade de falar, falei, tinha a ver com o que a gente estava falando. Então, assim, é importante que a gente planeje nosso dia, que a gente organize nosso dia, que a gente saiba também adequar quando necessário uma coisa ou outra. Não deu tempo de fazer isso hoje, mas amanhã eu faço isso aqui dá para eu deixar para amanhã. Então, isso é importante, porque reduz o estresse. Né? Quando a gente tem um monte de coisa para fazer e a gente não sabe por onde começar, a gente não tem um planejamento, a gente fica assim, ai meu Deus do céu, eu tenho que fazer isso. Ai não, mas eu não posso deixar de fazer isso. Ai, eu tenho que fazer aquilo outro. E assim, acaba que você não faz nada, né? Não sei se já aconteceu com vocês, né? De vocês terem 1000 coisas para fazer e não conseguir fazer uma, né? Então, isso fala um pouco da questão da organização. Giovana, Luísa, pode falar. Giovana, Luísa. Não, cara, eu tô ouvindo você falar, né? E realmente isso é uma questão muito complexa, porque eu vejo que hoje em dia, até na questão das redes sociais, a gente vê uma percepção de autocuidado muito voltada para a parte exterior, para a parte estética. E não é isso. Autocuidado envolve várias áreas da nossa vida, física, emocional, espiritual, social, e não é algo, vou comprar um produtinho para fazer meu autocuidado. E aí, nas outras áreas, a pessoa ela está completamente desconexa de si mesma, não está dando atenção, e tem adoecido, e isso é uma característica, né? As pessoas hoje, elas têm adoecido muito, ainda mais no contexto também que você citou aí, de trabalho. E a gente tem visto um movimento aí, né, também de políticas públicas voltadas para isso, porque é algo muito importante e que tem afetado muita gente. Então, super interessante isso que você está trazendo. Pois é, e é isso mesmo, porque assim, é claro que você passar uma maquiagem, você se sente mais bonita, né? Então, isso assim, levanta a sua autoestima, né? Então, assim, isso é ótimo também, mas não é só isso, né, gente? E assim, quando a gente organiza a nossa rotina, como eu estava falando da questão de organização, a gente precisa reservar momentos para o lazer e descanso, que muitas vezes a gente esquece, né? E muitas vezes também a gente está ali no nosso momento de lazer ou descanso, ele é invalidado por outras pessoas, né? Tipo assim, poxa, você tem tanta coisa para fazer, seu quarto está uma bagunça e você está aí assistindo Netflix, né? Então, assim, é o seu momento e ele é importante. Eu vou arrumar meu quarto quando
quando ele estiver na ordem lá do meu planejamento, né? Porque nesse momento o mais importante é eu dar uma relaxada, descansar, né? E pensar um pouquinho em mim, né? E assim, essa questão de investir. Pode falar só uma coisinha aqui, em relação a isso Claro, que você deve. está Fala aí, falando? Andréia. Não, é porque realmente, assim, ainda mais a gente que é assim, mãe, dona de casa e tal, se deixar, a gente fica só fazendo serviço de casa, trabalhando, fazendo, porque toda hora mina coisas dentro de casa para a gente fazer, né? Então, aí eu sempre, assim, no sábado, eu falo assim, não, o sábado é do meu filho. Durante a semana, eu posso fazer qualquer coisa, vou arrumar a casa, vou fazer o serviço doméstico, levar ele para terapia, vou fazer tudo. Mas no sábado é o dia que eu vou tirar para dar tempo de qualidade com ele. E às vezes isso não é não é visto meio com bons olhos, porque acha que assim, com tanta coisa para fazer, tá lá, foi lá na praia com o filho, entendeu? Então, e eu acho que isso também faz parte da gente não se importar também com o que as outras pessoas falam. Eu acho que é também um pouco de autocuidado você não se importar com aquilo que as outras pessoas pensam sobre você, entendeu? Porque se a gente ficar se preocupando com isso, a gente realmente não vive. Aí só falando, porque realmente, se a gente não tirar realmente um tempinho para a gente ter um tempo de qualidade para ver uma Netflix e em uma praia, fazer uma coisa que você gosta, um tempo de lazer, você vive em função de arrumar casa ou trabalhar nessas funções assim, né? Perfeito, André. Você deu um exemplo assim perfeito. E assim, quando é que termina o trabalho de casa? Me fala. Me responde aí, que eu ainda não consegui aqui. Ainda mais com 3 homens em casa, né? O mais velho agora não já foi para a faculdade, mas assim, tinha 3 meninos em casa, então assim, é complicado, né? Então, infelizmente, a gente ainda tem essa questão que vem, né, de milênios, né, que nós somos as responsáveis pela casa, né? Então, as coisas ainda ficam muito em cima da gente, né? E serviço de casa não acaba nunca. Nunca, nunca, nunca. Porque sempre vai ter uma louça em cima da pia, né? Porque sempre a gente vai querer comer alguma coisa, então tem que preparar, né? E assim, quando a gente está planejando, olha a importância do planejamento aí. Você está comendo alguma coisa, né? Você está almoçando, já está pensando na janta, o que você vai fazer para a janta, né? Ou já está pensando no dia seguinte, no final de semana, o que você vai fazer. Então, assim, é o tempo inteiro a cabeça da dona de casa funcionando. E isso é uma coisa que cansa demais. O fato de planejar as coisas que você vai fazer na casa cansa demais. Ainda mais quando você divide a casa com sua vida profissional, né? Então, assim, você não trabalha só em casa, você não é só dono de casa, né? Você tem também a sua profissão, então você também precisa planejar as coisas relacionadas à sua profissão, então fica ainda mais complicado. Perfeito, obrigada pela colaboração, Andréia. E isso faz a gente lembrar também da importância da gente investir em hobbies e atividades prazerosas, como ela falou, ir à praia, né? Como ir à praia é relaxante. E assim, a gente precisa descobrir as coisas que são prazerosas para a gente, né? E aí tem também a questão do autocuidado psicológico, né? Que é desenvolver o autoconhecimento para entender melhor as suas emoções, praticar técnicas de relaxamento, né, meditação, mindfulness. É importante viver no presente, né, sem ficar pensando, né, preocupações do passado, do futuro. Isso causa depressão, isso causa ansiedade. Buscar a terapia como ferramenta de autodesenvolvimento e autoconhecimento, isso também é importante, né? Isso são os fatores do autocuidado psicológico, né? O autocuidado social, cultivar amizades saudáveis, significativas, estabelecer limites em relações interpessoais, isso é muito importante. É aquela pessoa que se anula porque ela não sabe dizer não, né? Uma pessoa chega para ela e fala assim, sei lá, vamos lá comigo, não sei aonde. Eu não gosto daquele lugar, eu não quero, mas eu vou por causa dela. Gente, a gente precisa aprender a dizer não, né?
Enfim, né? Olha, eu não gosto, vamos em outro lugar, eu não gosto, não curto aquele, vamos fazer outra coisa. Enfim, a gente precisa aprender a falar não, né? E se aquela pessoa, você fala não, e ela não quer mais ser sua amiga, porque ela nunca foi, né? Então, assim, é, amigo sincero é isso, você pode falar tudo, você pode contar com aquela pessoa para o que deve né? Inclusive, a minha amiga que está vindo para cá agora, ela é a rainha dos programas de índio comigo, entendeu? Mas então, ela eu e ela, né? A gente não fazia isso se anulando, né? A gente fazia isso com prazer de estar com aquela pessoa. Aí é diferente, tudo bem, né? Mas você se anular perante alguma coisa porque você não quer socialmente ser aceita, tipo assim, tá todo mundo fazendo bullying com. Eu vejo isso muito na escola que eu trabalho. Várias pessoas fazendo bullying com uma pessoa. A outra não concorda, mas está ali no meio. Por quê? Porque quer ser aceita, quer estar junto com os outros. Então, assim, você virar e falar assim, não, eu não concordo com isso, e não aceito isso, e não quero fazer parte disso, né? Então, isso é importante também, você conhecer seus limites e impor limites para as outras pessoas também. Praticar atividades sociais que lhe tragam bem-estar, né? Fazer coisas que você se sinta bem fazendo. E a questão do autocuidado espiritual é muito importante falar que ela não está necessariamente ligada a uma religião, tá? Mas ela está relacionada à sua conexão com a vida, né? Praticar meditação, reflexão sobre a vida, conectar-se com a natureza, buscar sentido, propósito para as suas experiências diárias, né? Então, tipo assim, o que eu estou fazendo aqui, né? Mais ou menos isso. Tranquilo, gente? Dúvidas? Alguém quer falar alguma coisa? Quer adicionar alguma coisa? Tá, pode passar para mim, por favor, Luísa. Então, eu acho que, eu não sei muito bem a idade do pessoal aqui, mas tinha uma propaganda aí há 1000 anos atrás, que era do Neston, que falava assim, existem 1000 maneiras de preparar Neston, invente a sua, né? Eu pensei nisso agora cedo, eu até anotei aqui na minha coisa, a gente já estava até conversando, um pouquinho antes de começar a palestra. Por que eu pensei nisso? Porque, assim, aqui eu trouxe algumas dicas para a gente começar a praticar o autocuidado, tá? Mas, assim, não é uma regra, não é uma receita de bolo. Não é aquilo que funciona para mim, vai funcionar para todo mundo? Não, né? A Andrea falou de ir à praia com o filho. Pode ter gente aqui que detesta a praia. Eu gosto, tá? Eu amo ir à praia com o filho, então é melhor ainda. Mas, assim, pode ter gente que não gosta da areia, não gosta de contato, não gosta, né? Não gosta da água, do mar, salgada, não gosta. E tudo bem, gente, tudo bem. Vai se conectar com a natureza de outra forma, vai para o jardim botânico, sei lá, enfim, vai ter contato com a terra, vai procurar a sua maneira de se conectar à natureza, né? Então, assim, é muito comum também as pessoas falarem que não tem tempo, né, e não sabem nem por onde começar a praticar o autocuidado. Então, assim, por isso a ideia das dicas, né, para você, de repente, adaptar a sua vida, né, da forma que você achar melhor, né. Mas é importante a gente pensar em planejar as atividades diárias, né, porque é aquilo que a gente falou, né? Quando a gente planeja, a gente consegue estruturar mais ou menos o que a gente quer fazer, o que a gente precisa fazer, né? E isso aí inclui também a questão dos prazos, né? Hoje em dia, a gente trabalha, tem responsabilidade, tem prazo com as coisas. Imagina, eu não quero fazer comida por uma semana, aí nossos filhos morrem de fome, a gente não faz comida para eles. Não é assim, né? Então, assim, a gente precisa planejar, mas eu também posso planejar a minha rotina, congelar a comida por uma semana, deixar aí, fazer um monte de comida, deixar tudo congelado e pronto. Depois a gente só vai descongelando. É uma forma também da gente adequar as atividades que a gente precisa fazer com a nossa vontade, né? Estabelecer limites para o uso das redes sociais e tecnologia para evitar sobrecarga mental. Gente, isso é polêmico e é muito importante. A questão hoje das redes sociais
elas estão consumindo a nossa mente, elas estão consumindo a gente, né? Elas estão consumindo o nosso dia. Quem nunca, né? Tá lá vendo videozinho do Instagram, videozinho do Instagram, videozinho do Instagram. Gente, eu passei a tarde toda aqui no celular, eu não fiz nada, eu precisava ter feito isso, 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 isso. Aí começa a fazer as coisas feito um louco, aí não consegue fazer tudo, aí se estressa. Então, assim, é importante que a gente pense nisso também, né? Ah, não, eu vou ficar na rede social por tanto tempo, eu vou conversar com as pessoas que eu tenho que conversar, aí se sobrar um tempinho, eu vejo aqueles videozinhos bem bobos que a gente gosta de ver, porque são engraçados, e depois disso eu vou fazer tal coisa, né? Então, assim, é importante isso. Que bom, Eliane está falando que faz isso, porque ela tem 2 meninos, um de 9 e um de 14. Isso é importante, principalmente com relação às crianças, porque, assim, trabalho dentro de uma escola, gente, agora está proibido o uso do celular nas escolas, e isso partiu de países de primeiro mundo, que perceberam o quanto as crianças deixaram de ser criativas, deixaram de pensar em resolução de problemas, né? Então, assim, agora, então, com a inteligência artificial, né, eu não respondo mais nada, eu pergunto tudo para a inteligência artificial, ela que responde. Aí, o que ela responder, eu replico. É isso que a gente está vivendo? Como é que vai ser isso amanhã, né? Então, é importante a gente pensar nessa questão do uso das redes sociais, né? É importante também a gente definir metas alcançáveis, né? Realistas, para que a gente não se frustre, né? Ah, eu quero fazer tal coisa, uma coisa grandiosa, né? Que tal começar aos poucos, né? Não, primeiro eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso, depois eu chego nessa coisa grandiosa. Mas, assim, se eu pensar direto nessa questão, eu posso me frustrar, porque eu não consigo fazer aquilo, né? E aquilo era mais difícil do que eu pensava, e aí eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer nada. Então, assim, é importante a gente pensar também com os pés no chão, né? E celebrar cada conquista, por menor que pareça, né? Conseguiu ir à praia com o filho depois de meses tentando. Que ótimo, que bom que a gente está aqui na praia celebrando junto, né? Então, isso é importante. Invista em práticas que promovam o bem-estar emocional, como gratidão e expressão de sentimentos, né? Então, pensa em coisas que você gosta de fazer, né? A imagem aí tem uma senhora com fone de ouvido dançando sozinha. Então, assim, curta seus momentos, pratique coisas que vocês gostem de fazer. Isso é muito importante. Vamos lá? Pode passar. E aí, eu queria fazer uma relação do autocuidado com a psicologia, né? Que, assim, a psicologia, ela enfatiza muito essa conexão entre corpo e mente, né? Então, assim, cuidar da saúde emocional impacta positivamente a saúde física e vice-versa. Então, práticas como terapia, mindfulness, autoconhecimento, contribuem para reduzir a ansiedade e aumentar a capacidade de foco. Além disso, o autocuidado fortalece a autoestima, pois demonstra a si mesmo que você merece atenção e carinho. Quem se sente bem tende a tomar decisões mais saudáveis e criar hábitos positivos. Por outro lado, descuidar-se pode levar ao esgotamento físico e ou, né, emocional, normalmente os dois, além de prejudicar a autoconfiança. Isso é muito importante, né? A gente pensar nessa relação entre corpo e mente. E aí, no próximo, Luísa vai passar para a gente, eu trago alguns benefícios, né, do autocuidado a longo prazo. Os efeitos do autocuidado vão muito além do momento presente. Alguns dos benefícios mais significativos incluem a prevenção de doenças e a melhora da saúde em geral, maior capacidade de lidar com desafios e adversidades, relacionamentos mais saudáveis e equilibrados. Ou seja, o autocuidado não é um luxo, gente. É uma necessidade essencial para uma vida mais plena e equilibrada.
Então, pequenas mudanças diárias podem fazer uma grande diferença no seu bem-estar. Então, assim, é pensar um pouquinho quais são os ajustes que a gente pode fazer no nosso dia a dia para promover um bem-estar para a gente, né? Um autocuidado e um bem-estar para a nossa vida. Pode passar, por favor, Luísa. Que aí agora tem uma provocação, né? Que tal começar hoje mesmo? E aí eu quero passar um pouquinho para vocês, porque eu queria que vocês pensassem, né, em reavaliar as necessidades de vocês, né, incluir práticas de autocuidado na rotina, incluir atividades prazerosas na rotina. E aí eu queria abrir um pouquinho para vocês, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês pretendem implementar na rotina de vocês aí. Oi, então, eu já comecei, né, esse autocuidado. Na verdade, eu sou mãe atípica, então, assim, eu tive essa necessidade porque é uma sobrecarga muito grande, né? Ser mãe já é, e mãe atípica mais ainda. E durante a semana uma correria só, porque eu trabalho, estudo, levo ele para as terapias, tem a questão também de que ele está sendo alfabetizado, então eu comecei a correr, né? Quando eu tive o diagnóstico dele, a gente foi bem na pandemia, então não tinha academia, não tinha nada. Então comecei a fazer corrida de rua e hoje isso para mim virou assim um hobby mesmo. Eu faço as corridas de rua, faço minha atividade física todo dia. Eu falo assim, é como se fosse um emprego. Eu deixo ele na escola e eu tenho que ir, eu não posso faltar. Então eu coloquei isso como rotina também. Faço minha terapia, já tinha um tempinho que eu não estava com terapia, voltei para terapia, que foi o que você falou, né? É o todo, né? Que a gente tem que cuidar. Cuido também da minha parte espiritual, vou à igreja, né? E foi o que você falou, é muito mais do que uma religião, é você se conectar realmente com aquilo que você acredita, de você se conectar com o seu propósito aqui nesse mundo, né? E hoje eu tenho bem claro isso, que eu digo até que eu não sou religiosa, mas eu sigo aquilo que eu acredito, né? Que é o amor ao próximo, que é o que Jesus nos ensinou. Então, eu acho que é muito mais isso do que você seguir regras, né? Então, isso tem me feito muito bem também. E é isso, aí eu tenho tentado também, assim, viver uma vida de relacionamentos saudáveis, não tentar ficar minando, sabe, coisas que falam, que eu tenho que saber o meu lugar e aquilo que eu sou. Quando a gente entende isso, a gente não se importa com o que as outras pessoas falam da gente, porque a gente sabe o que exatamente a gente é, né? Então, eu acho que isso daí é você se autoconhecer realmente e saber o que você é, os seus propósitos, a sua missão aqui nesse mundo, e isso acho que faz muita diferença, assim, para você ter uma vida equilibrada e saudável. Perfeito, André, é exatamente isso. Que bom que você já começou. É isso aí, a minha gente também. Quem mais, gente? Pode falar, Luísa. Então, vou falar aqui da minha parte. O que eu tenho feito é também isso, né? Fazer acompanhamento psicológico. Eu tenho feito pilates, tenho gostado bastante. Eu precisei começar a fazer por conta de um problema na coluna, mas se tornou muito mais do que isso, né? É um momento ali que eu tenho para mim, para tirar, fazer exercícios. Comecei também a andar de bicicleta, voltar, né? Também trabalho muito a questão da parte espiritual, indo à igreja e tudo mais. Estou tentando melhorar algumas coisas, né? Na parte social, que eu não sou muito boa, e tenho tentado interagir mais, porque eu ficava muito no celular, muito introvertida no celular. Isso estava me prejudicando. Então, eu percebi, né? Estou tentando usar menos, coloquei limite de tela, limite na questão do Instagram, né?
Tem como você colocar o limite ali, ele te avisa quando você atinge aquele limite, aí você para. Então, tô nesse caminho, né, para tentar ter uma vida mais saudável, ter uma qualidade de vida melhor. E é realmente o que você está falando aí, né? Autocuidado eu percebo como é uma escolha. Você escolhe isso, porque demanda um esforço, não é algo fácil, né? E muitas vezes vai de encontro com questões que a gente tem, pessoais, né? E como isso tem feito diferença. E muito relevante tudo que você está falando, tudo que você está trazendo, porque isso impacta diretamente na nossa vida, como a gente enxerga o mundo, como a gente se relaciona com o mundo. Então é sempre importante a gente estar trazendo esse assunto, né? Trazendo esse tema, debatendo sobre isso e colocando aí para debate para as pessoas, né? Pensarem sobre isso. Realmente, será que a gente está se cuidando ou a gente, às vezes, está se deixando de lado, né? Porque, às vezes, a gente se deixa de lado sem perceber. São pequenas atitudes que a gente pode fazer por nós mesmos. É Verdade, isso, né? verdade, exato. Só não concordo muito com essa questão da introversão, não, Luísa. Você virou para mim e falou assim: você vem fazer palestra comigo. Foi você que me convidou. Queria até agradecer a você pela oportunidade. Muito gostoso, né? Apesar de poucas pessoas, mas eu gostei da interação, gostei muito. Obrigada. Alguém mais Eu quer que falar mais agradeço. alguma coisa? Ana quer falar. Ele estava com o microfone desligado. É, Então, eu já tenho, vou fazer 50 anos esse ano, então a gente, quando chega assim à cidade, né, já os filhos já cresceram, já estão independentes, então a gente volta mais para a gente. Tanto que comecei a faculdade, meu filho mais novo está com 17 anos, entrei na faculdade quase que junto com ele, né? E agora eu estou fazendo a minha segunda graduação em psicologia, né? Fiz nutrição, vou fazer psicologia. E realmente, né, até que a que a Andrea falou, né, que às vezes as pessoas cobram as coisas da gente. Eu estou nesse momento, eu sei falar, abstrai fins de demência, porque se você ficar se importando com tudo que as pessoas falam, você não vive, né? E realmente você tem, eu aprendi muito isso. Eu falo assim, hoje eu vou tirar um dia só para mim. Eu vou na rua, se tiver que fazer uma coisa, vou na rua, passeio, vou lá no McDonald's que eu gosto, às vezes vou no cinema, entendeu? Aí fico o dia inteiro fora. Aí meu filho, mãe, onde que você estava? Que eu não sei o que subiu, não fez comida, não fez nada. Aí eu, entendeu? Então a gente realmente precisa tirar esse tempo para a gente, nem que seja fazer uma caminhada, né? Às vezes ouvir uma meditação, né? Alguma coisa assim, e voltar mais para a gente mesmo, né? Deixar a gente em primeiro plano, né? Nem que seja de vez em quando, é preciso, porque senão a gente só passa pela vida, né? A gente não aproveita nada, a gente não curte, então tirar esses momentos é bem bacana mesmo. verdade, Ana. E você falou uma coisa, reforçando até o que a André tinha falado também, né, da questão da gente não ouvir muito o que os outros falam, né? Se eu tivesse ouvido o que os outros falaram, né, eu não estaria aqui hoje, porque eu comecei a fazer psicologia, eu estava com 44 anos, né? E aí eu já tinha feito outras 3 graduações e 2 pós, e aí todo mundo não, algumas pessoas falando assim, você é maluca, vai fazer uma outra graduação agora, nessa altura do campeonato, ainda por cima uma graduação com 5 anos, e assim, ela passou assim, ó, foram 5 anos muito gostosos, que eu passei assim, muito rápido, a gente ainda enfrentou a questão da pandemia aí, mas assim, foi muito, muito, não digo tranquilo, né? Porque eu tive que conciliar 2 empregos na época que eu tinha, quando eu comecei a graduação, mas a minha casa, meus 2 filhos, né? Meu esposo. Então, assim, não foi tranquilo, não. Mas eu venci, estou aqui e estou muito feliz, né? E é aquilo da gente se conhecer, né? Da gente não
dizer não para as pessoas, para a gente saber dizer não para as pessoas, como eu estava dizendo, né? Da gente falar assim, não, é isso que eu quero, é isso que eu vou correr atrás, e é isso que eu vou conseguir, né? São as metas atingíveis que a gente falou também. Obrigada, Ana. Fala aí, Simone. Oi. Então, eu resolvi também fazer psicologia, eu tinha 47 anos, ano passado. Eu também estava me sentindo, assim, a vida muito vazia, sabe? Eu me preocupava muito com os outros e para a minha vida pessoal não estava dando atenção necessária. Então, eu falei, preciso fazer alguma coisa para mudar, porque eu estava assim, estava meio surtadinha, sabe? A minha psicóloga até fala, Simone, você não estava surtada. Mas, assim, é assim que eu enxergo, porque eu senti que eu estava diferente, não era eu, entendeu? Eu estava muito sobrecarregada. Tinha dias que eu ficava triste, chorona. Quando eu ficava em casa, então, sábado e domingo, era horrível. Porque eu não tenho filho, eu sou casada há 2 anos, mas eu não tenho filho, até pela idade também, né? Já tenho 48 agora. E eu trabalho com criança. Assim, quando eu estou com as crianças, é tranquilo para mim, eu esqueço dos problemas, sabe? As crianças me fazem bem. Mas quando eu ficava sozinha, eu sentia um vazio muito grande. Aí eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa. E eu fazia atividade física, fazia academia, mas faltava alguma coisa que eu não sabia explicar. Aí eu fui me inscrevi no curso, na Estácio, aí depois eu fui para a Universo, ganhei bolsa, e estou na Universo agora, estou adorando psicologia, já estou indo para o 4º período, graças a Deus, e é isso. E comecei a Opa, fechou o microfone. Aí fechou o microfone. Simone? Fala, Cê. Será que a internet dela caiu? Não sei. Parece. Poxa, estava tão legal ela falando. Caramba. Mas de repente ela volta, né? E quando ela estava falando, né, que ela entrou na faculdade com 47 anos, quando eu entrei, na hora de me apresentar, né, eles fizeram uma dinâmica, aí eu falei assim, eu acho que eu sou a mais velha daqui, aí tinha uma mais velha que eu. Sim. Acho que no curso de psicologia tem muita diversidade, né, de idade, né? Sim. Depois eu conheci outras pessoas até mais velhas. Mas, Quando assim, fiz na minha nutrição, era sala todo mesmo, novinho. na minha sala mesmo, só tinha uma pessoa mais velha que eu. Na minha sala tem A bastante. gente perdeu o finalzinho da Simone, ela caiu mesmo. Mas alguém, gente, quer falar? Tudo bem. Passa para mim, por favor, Luísa, para o último. Ó, a Simone voltou. Oi? A Simone voltou. Oi, Simone. Vamos ver se ela quer continuar falando. Oi, Simone. Fala, você caiu. Simone, tá fechado. Oi, Simone. Você tá ouvindo a gente? Acho que a internet dela tá ruim. Então conclui aí, Débora, o que você estava falando depois, se a Simone fosse Passa para mim, por favor, para o último slide. Se ela conseguir estabelecer a conexão, ela fala, não tem problema não. Que eu coloquei aí, muito importante para a gente perceber que priorizar-se não é ser egoísta, tá? Se a gente não pensar na gente, quem vai pensar, né? Então, assim, a gente precisa pensar um pouco na gente, sim. É claro que a gente precisa pensar nos outros, né? A gente tem responsabilidade muitas vezes com o outro também, né? Principalmente nós que somos mães, né? Mas a gente precisa pensar também na gente. E aí estão os meus contatos, tá, gente? Tá aí o meu Instagram, tá? Salu Psicologia, tá o meu telefone. Quem quiser pode entrar em contato comigo. Eu posso mandar essa apresentação para quem quiser, tá?
Eu vou ver até se eu consigo postar ela no Instagram, né? O meu Instagram não tem muitas coisas, eu não sou muito de Instagram. Nem no meu pessoal, nem no meu profissional tem muita coisa. Mas, enfim, é uma forma de vocês se conectarem comigo, tá? Então, se vocês entrarem por lá, me mandarem mensagem, eu respondo, tá? E também pode me acessar pelo meu WhatsApp, tá bom? Fiquem à vontade. Queria agradecer. Simone, consegue conexão? Conseguiu aí? Acho que Consegue terminar? deu um problema aqui, não sei o que aconteceu. Que bom, agora melhorou até, porque agora a gente está te vendo. Aí, então, aí eu resolvi fazer faculdade e tá com um som diferente, né? Mas a gente está te ouvindo. Aí, é isso, eu me voltei assim mais para mim, né? Estava priorizando. É isso aí. Que bom que você está se priorizando, que bom que você está gostando de fazer o curso de psicologia. Daqui a pouco teremos mais uma psicóloga aí. E isso é muito bom, porque a gente precisa demais de psicólogos, porque, enfim, você vai ver quando você começar o estágio. São muitas questões mesmo. Não, e a gente se vendo na mídia, né? Cada notícia que a gente escuta é surreal. É, assim, inacreditável quando o ser humano tem a capacidade de fazer tal crueldade. Pois é. É isso. Obrigada. Nada, eu que agradeço. Eu estava falando, não sei se você pegou, Simone, que meus contatos estão aí, meu telefone, Instagram, o meu endereço do consultório, enfim, né? Vocês têm como me contactar. Eu acho que a gente pode finalizar, Luísa. Se alguém mais quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade. Luísa está colocando aqui o link para YouTube, né? E o link de presença, o formulário. Presença também, gente, para pessoal que vai receber o certificado. Débora, você pode... Ah, tá. Já foi. Eu pedi você escolher uma palavra-chave, a Ana já colocou aqui, autocuidado. Eu acho que é isso, né? Autocuidado. Que bom. Bem escolhido, Ana. Gente, obrigada pela oportunidade, pessoal. Foi muito gostoso o bate-papo. Eu gostaria de agradecer aqui a todos que estiveram presentes. Gostaria de agradecer muito a Débora. Foi muito bom estar aqui com você. Desculpa aí todos os imprevistos que aconteceram. Tranquilo. Mas eu acho que deu tudo certo no final. Foi muito bom. Foi muito gostoso esse bate-papo. Ainda mais esse assunto pela manhã, é muito bom, né? A gente está falando sobre isso, já começar o dia bem, pensando em autocuidado. Com certeza, Então, aproveitar o sábado e domingo. Exatamente, curtir, tirar um tempo para você. E que bom. Espero vocês, gente, nas próximas palestras. Queria deixar um anúncio aqui do nosso congresso das abordagens da psicologia, que vai estar acontecendo no mês que vem. Então, fiquem ligados, a gente vai estar divulgando aí, já estamos divulgando no WhatsApp, estaremos divulgando em breve no Instagram. Então, se você tem interesse em conhecer as abordagens da psicologia, não deixe de se inscrever. As vagas estão limitadas e já está acabando, a gente já está quase esgotando tudo. Então, vou deixar aqui o convite para vocês e para você também, Débora, se quiser estar participando com a gente, vai ser muito legal. Tá bom? Eu vou ver. Um beijo, gente. Um beijo, gente. Bom dia. Boa semana para vocês, tudo de bom. Bom final de semana. Cuidem-se.